Olá, vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Olá, Thaís. Bom, eu acredito que vocês têm notícias para me dar a respeito do tempo de... Seja bem-vinda, Nancy. Desse tempo de 12 dias de jejum e oração. Eu acho que assim, todo período de jejum e oração é muito interessante, porque você vive desafios, né? São momentos de muita intimidade com o Senhor e aonde em alguns momentos ele vem e testa aonde que o teu coração exatamente está se preocupando. E esse, pelo menos para mim, esse período de jejum e oração, e também não deixa de ser um período de louvor e adoração, foi muito bom, foi muito prazeroso poder ver as bênçãos do Senhor acontecendo. Olá, Andresa, Tiago, Renatinha, o Robert, o Nelson, sejam bem-vindos. E assim, nesse período de jejum, a gente tem a oportunidade de ver o Senhor se mover de inúmeras formas, né? E para mim, assim, normalmente na nossa cultura a gente diz que a vida do brasileiro começa depois do carnaval, né? Em fevereiro, nessas situações. Mas para mim, eu acho que a coisa começa a acontecer exatamente depois desse período de jejum e oração. É como se nós utilizássemos esse período de primícias, né? Que nós fizemos, na verdade, as primícias, aqueles que se sentiram compelidos a participar, né? Desse período de jejum e oração, nós consagramos nesses 12 dias o nosso ano inteiro. E isso não quer dizer que agora você vai descansar e não vai orar mais, não vai jejuar mais durante o ano inteiro, não. Mas isso quer dizer que você teve 12 dias para contar para o teu amado, que é o Senhor, que Ele era merecedor de todas as tuas primícias e que você, de antemão, você entregava a Ele, nas mãos dEle, todas as tuas expectativas e as expectativas dEle para você, você abraçava nesses 12 dias. E eu acho que em base foi esse o nosso período de jejum e oração. E nesse sentido, eu queria começar com vocês falando exatamente isso. Nós estamos num recomeço, porque todo ano não deixa de ser um recomeço, né? É um momento em que nós fazemos planos, nós temos expectativas, muitos achismos do que será o ano, de como ele será, o que acontecerá, né? Os desejos, né? Isso eu acredito que acontece para todos. E eu queria lembrar de você esse versículo que está lá em Jó 8:7, que diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Porque sempre que a gente começa algo novo ou recomeça algo, é de uma forma modesta, é de uma forma talvez pequena, mas que à medida que você se envolve, à medida que você prioriza, à medida que você coloca realmente a tua energia nisso, as coisas começam a tomar um novo vulto, né? Um novo tamanho, e começa a crescer. E eu acredito que esse início, hoje é o primeiro dia depois do jejum, ele findou ontem. Então hoje é o princípio, hoje é o nosso começo de caminhada após esse período de primícias. Eu acredito que você fez as tuas primícias, você plantou as tuas sementes numa terra fértil que é o Senhor, e que no passar desse ano você vai ter a sua colheita. Mas para que esta colheita aconteça, você precisa ter algumas, vamos dizer assim, algumas atitudes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então entenda, nós
tivemos como base desse período de jejum e oração o que está lá em Isaías 43. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Então entenda, ponha isso na tua cabeça, dentro do teu coração. Se você precisar, escreva num papel, cola em algum lugar da tua casa para que você lembre disso sempre. Deus não está preocupado com o seu passado. Ele não está querendo saber do teu passado. Ele está preocupado com o seu futuro. Então isso eu acho que é uma lição que a gente precisa ter. As nossas expectativas, elas não podem estar no passado, elas precisam estar aonde? É no futuro. É no futuro que o Senhor tem os planos para nós. Nós agimos no presente, mas temos que ter o olhar no futuro. Então, leva isso para você, dentro do teu coração, que Deus está preocupado com o seu futuro e não com o seu passado. Então, por conta, já tendo isso como base, a gente sempre tem que ter em mente. Ter em mente o quê? De não ter medo. Nós, muitas vezes, né, o que eu escuto das pessoas que normalmente vêm para atendimento é o quê? O medo, a insegurança, a ansiedade. E até mesmo Silas já falou em alguns estudos atrás, o tamanho do risco de você permitir a ansiedade de inferir dentro da sua vida. Por quê? Porque a ansiedade, ela gera uma parte química do teu organismo, ele descompensa. Então, isso é pernicioso para a sua saúde também, não só para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, mas para a sua saúde física. Nós precisamos entender que a ansiedade, ela aumenta cortisol, ela aumenta um monte de coisa que não é legal. Então, nós precisamos encontrar a nossa paz. Vamos lá, quem que é a nossa paz? A nossa paz é Jesus. Então, nós precisamos tomar Ele como exemplo e tomar posse dessa paz e não permitir que essas estratégias do inimigo de te amedrontar, de te colocar, né, na borda, de te minar o piso que você caminha, isso você não pode aceitar. Você tem que olhar para aquele que é o teu refúgio, para aquele que é a tua fortaleza, e esse é o Senhor. Então, não tenha medo. A palavra mesmo diz, não tenha medo. O Senhor diz para mim e para você, eu não te dei um espírito de medo, mas de ousadia. Nós precisamos ter essa ousadia do Espírito Santo dentro de nós, agindo em nós. Então, aprenda com o teu passado, mas viva o teu presente. E vivendo o teu presente, foque no futuro. Por quê? Porque o teu destino, ele está em Deus. Então, entenda isso. Não dá para ficar olhando para trás. Inúmeras vezes eu falo isso. Nós precisamos aprender a olhar para frente, né? E esse para frente é aqueles planos que o Senhor compartilha contigo. Oi, Tatiana. A Rosângela tá aí também. Puxa, legal. Olá. Então, mesmo que as coisas não saiam como esperado, né? Eu acho que isso é algo que mexe muito com a nossa emoção e principalmente com a nossa fala, né? Quando as coisas não saem de acordo com aquilo que você planejou, da maneira como você gostaria. E nesse momento, muitas vezes a tua boca ela toma um rumo desnecessário e perigoso. Perigoso porque se eu lembrar a você e a mim que existe poder nas palavras que saem da nossa boca, conforme aquilo que você fala, você sentencia a sua própria vida, né? Então, é muito importante que você preste muita atenção e busque a tua esperança naquilo que é verdadeiro.
E qual que é a nossa verdade? Qual que é a verdade com peso, com realidade? É a palavra do Senhor. Todas as vezes que você tiver dúvida, todas as vezes que as circunstâncias não estiverem talvez de acordo com a tua expectativa, que você achar que você está sendo penalizado de alguma forma, busque a palavra, busque a presença do Senhor, porque nesses momentos nós somos muitas vezes testados e o nosso coração às vezes nos mostra situações em que não teria o porquê de ser. Perdão, chegou gente aí. Não teria a razão de ser. Entenda, nós precisamos ter a nossa esperança, a nossa expectativa. A nossa esperança tem que estar onde? Na verdade, na palavra do Senhor, na vontade de Deus, na nossa aliança. Porque quando as coisas dão errado ou parecem que vão dar errado e nós imediatamente começamos com aquela verbalização negativa, ou a murmuração, ou será que, ou o porquê que, nós precisamos entender que nós temos uma aliança e essa aliança ela tem que ser inabalável. É uma aliança que o Senhor fez com você e fez comigo e ela é eterna. Então entenda que o Senhor ele está com você, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, tanto no momento em que você está com saúde, quanto no momento em que talvez as tuas dúvidas estejam lá em cima, achando, será que eu estou com Covid? Né? Eu digo para você com toda a certeza do meu coração, Deus é soberano sobre a sua vida. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se Ele é Senhor da sua vida, Ele está no controle de tudo. Então não tenha medo, mesmo até quando as circunstâncias não estão de acordo com aquilo que você quer. Por quê? Porque a bênção ela vem do Senhor. A bênção não vem de você, não vem de mim, vem dele. E vem dele no tempo dele, na hora certa, exatamente na hora que nós precisamos. Então confie. Outra coisa, não arrume desculpas esse ano. Né? A gente olha e diz assim, e aí, quais são as minhas perspectivas para esse ano? Acho que a gente precisa entender que para que a nossa caminhada com o Senhor ela aconteça de uma maneira positiva, de uma maneira próspera, de uma maneira em que nós possamos ver as coisas acontecendo bem, não podemos ter desculpa. Veja que diz em Provérbios, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós arrumamos desculpas, né? Tanto eu quanto você. Nós precisamos entender que os outros não são culpados pelas nossas falhas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes nós vivemos num ritmo de vida em que se algo deu errado, eu preciso pôr a culpa em alguém, né? Se algo não está certo é porque alguém errou, não fui eu que errei. Isso é errado. Nós precisamos olhar e dizer, não, eu falhei, né? Além do que eu falhei, eu não posso ficar naquela posição de vítima, de ó céus, ó dia, ó azar, nossa, para mim realmente tudo dá errado, nada dá certo. Isso pode arruinar a tua vida, né? Então nós precisamos tirar essas desculpas, essas justificativas. Por quê? Porque o diabo, ele tem armadilhas? Tem. Ele cria situações muitas vezes para que você tropece? Cria. Mas quem é o culpado de caminhar ou de se desviar do caminho é você. Ninguém pode arruinar a tua vida. É só você que faz isso com você mesmo. Então, entenda que a escolha é sua. É você que tem a capacidade de dizer sim ou não, de querer ou não querer.
de caminhar nos caminhos do Senhor ou não caminhar. É a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Então, não deixe de ter isso muito firme no teu coração. Esse ano é um ano em que você vai precisar escolher. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos patinando ano a ano. É aquela situação em que todo ano você repete exatamente a mesma história. São os mesmos erros, as mesmas situações, os mesmos problemas, né? Até às vezes a gente diz, puxa vida, certa pessoa se sabota, porque quando está começando a criar, quando está começando a ter algum sucesso, faz algo para que aquilo não dê certo. Ou quem sabe, vamos deixar assim de uma maneira mais bobinha e mais tranquila. Olá, os regimes, né? Quantas vezes você começa e depois dali a pouco começa a ter um sucesso, mas aí cansa, dá uma preguiça. Ou exercício que você vai fazer e de repente você começa firme e dali a pouco você acha que pode ter um momento de preguiça, né? Aí você deixa de fazer aqueles exercícios durante um período, quando você recomeça, parece que você voltou lá no comecinho. E é verdade, nós não podemos nos dar ao luxo da preguiça, nós não podemos nos dar ao luxo da procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para fazer depois. Querido, aquilo que vem na tua mão, o desafio que o Senhor põe na tua mão, pegue e vai à frente. Nós teremos muito tempo para descansar na eternidade. Por enquanto, nós estamos vivendo um período em que é necessário as nossas ações, né? Nós precisamos agir e agir de uma maneira sábia. E uma das situações que nós podemos nos colocar de uma maneira mais sábia é deixando de lado todas essas desculpas e justificativas, deixando de culpar o outro da nossa falha, né? E deixando de se ver como uma vítima das circunstâncias. Precisamos aprender, sim. Olha lá em Gálatas. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Nós precisamos aprender com o nosso passado, sim. Não é ignorar o passado. Porque se você ignorar e não aprender com ele, você vai repetir sempre o seu erro. A história se repete, né? Você já ouviu esse ditado? É verdade. Nós precisamos olhar aonde nós erramos. Entenda, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Eu erro, eu sei que você também erra. A questão é, o que nós fazemos com os erros que nós cometemos? Nós precisamos olhar e aprender com as experiências que nós tivemos no passado. Não só com aquilo que deu certo, mas com aquilo que deu errado. Não é simplesmente fechar o olho e não olhar para o que deu errado, ou até mesmo ignorar, anular, né? Esquecer. Os erros não são para ser esquecidos nesse sentido. Por quê? Porque se você olhar onde errou, como errou, o que aconteceu, você pode ter a oportunidade de não repetir esse erro novamente. Então entenda, tudo aquilo que aconteceu no seu passado em termos naturais e espirituais são formas de aprendizado em que você precisa levar em consideração. Não é para viver preso num passado, mas é aprender. Por quê? Porque o verdadeiro sucesso, ele é baseado até no fracasso. Todo mundo erra. É o fracasso que pode te levar ao sucesso, porque se você errou, você vai fazer de novo, vai chegar uma hora que você vai fazer certo, né? Foi por conta de um erro que você aprendeu a fazer direito, e então você descobre o que é que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá certo. Às vezes eu vejo pessoas com uma verbalização tão negativa de que tudo dá errado, e aí desiste. Né? Aquela coisa, não vou mais porque, nossa, é muito difícil, não vai dar certo. Ué, se você está dizendo que não vai dar certo, não vai mesmo.
Você precisa olhar e investigar dentro daquilo que você está vivendo, se deu errado, o porquê que deu errado. E o que você pode fazer para dar certo. Para isso, se você não tem ideia nenhuma, eu tenho uma para você. Vai orar a respeito. Pede para o Espírito Santo te dar sabedoria para você saber como contornar esses desafios desagradáveis que te tiram a paciência, que te irritam, que te desagradam, que te entristecem. São situações em que você tem condições de olhar e dizer assim, puxa, como é que eu posso fazer? Qual é a minha alternativa? Qual é o plano B, né? Então, entenda, o passado, ele te ensina, mas você não pode ficar preso nele. A sua vida, ela precisa ser uma vida que esteja baseada na fé. Que se faça, em Mateus, né, lá 9:29 diz o quê? Que se faça com você conforme a fé que você tem. Isso é maravilhoso e complicado. Maravilhoso porque se você crê, o Senhor abençoa. Complicado porque se a tua fé é uma fé de montanha-russa, é difícil você ter muito sucesso nesse sentido. Entenda, se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, você precisa ter fé. Primeiro você precisa saber o que você quer, né? Você precisa ter ações positivas. Eu já falei da questão da tua verbalização, da murmuração, que nos puxa para baixo em vez de nos levar para frente. Então, nesse sentido de fé, você precisa ter uma verbalização e ter um crer, uma crença dentro do teu coração. E para isso, não tem como nós não nos basearmos na palavra do Senhor. E esse versículo é algo que seria interessante você ter muito bem na sua mente, no pé do seu ouvido, que vai acontecer com você conforme a fé que você tem. Que fé que você tem tido? O Senhor diz que a nossa fé pode ser do tamanho de uma sementinha de mostarda, bem pequenininha. Então, reveja essas circunstâncias. Em quem que você tem acreditado? Porque o inimigo, ele fala no seu ouvido para você não acreditar, para você duvidar de que não vai dar certo. A sua carne, muitas vezes, compartilha dessa situação, abraça o capeta e sai falando, né? Ah, acho que não vai dar certo. Ah, acho que não dá bom. Queridos, o Senhor tem planos maravilhosos para mim e para você. Nós precisamos crer nesses planos e caminhar em prol deles. Não desistir, jamais. Então, por essa razão, para que a nossa fé ela seja firme, que ela não seja uma montanha-russa, que uma hora você está acreditando, outra hora você está descrendo, uma hora você acha legal e outra hora não, nós precisamos acontecer o quê? Mudar o nosso pensamento. Então veja, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que você tem pensado? O que você tem colocado no seu coração? Né? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração está cheio do quê? Dos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos repensar a forma que a gente pensa, né? É o mudar de ideia sobre uma série de questões. É ter um propósito. E isso precisa ser estabelecido por você. O Espírito Santo não vai vir fazer isso para você. O Senhor não vai vir te dar a receita do bolo pronta. Ele te mostra o que você precisa fazer. Mas a ação está nas tuas mãos. Então, nós estamos num recomeço de ano, né? Num recomeço para repensar como nós pensamos. Para que desde já, né, se você for pegar todas as orações que foram feitas nesses 12 dias, foram orações proféticas para estabelecer uma realidade na sua vida. São orações
para que os seus pensamentos passem a pensar do jeito certo. Para que a tua fé ela possa ser desenvolvida no seu coração, para que você caminhe esse ano com um propósito. E um propósito estabelecido não pela tua carne, mas estabelecido pela vontade do Senhor. Compreenda muito bem isso, a nossa dependência, ela precisa ser em Deus. Lá, esse versículo de Zacarias, eu gosto muito dele, porque diz assim, não será pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Para que esse poder se manifeste na sua vida, você não pode estar na direção da sua vida. Quem tem que estar na direção é o Senhor. E você está sentado no banco do passageiro, com certeza. Isso eu aprendi, olha, já faz muito tempo, mas foi uma lição muito valorosa que o Senhor deu para mim. Todas as vezes que eu permito que Ele esteja na direção da minha vida, só tenho sucesso. Apesar até de momentos de dificuldade, momentos de desafios, momentos de contrariedades, até nestes momentos o sucesso ele se estabelece, porque não sou eu na direção, é o Senhor. Quando o Senhor está na direção da minha vida, da sua vida, as coisas tomam um rumo conforme a vontade dele. E você pode olhar em várias passagens bíblicas, onde o Senhor fala que o que ele tem para você são só coisas muito boas. Então, não deixe a tua vontade, não permita que esse ano o teu achismo, os teus rancores, né, os teus desânimos, a tua preguiça sentem na direção da tua vida. Coloca na direção da tua vida aquele que tem poder para fazer a vida acontecer aonde já não existe mais vida. Aquele que pode abrir uma porta para você aonde não existe porta. A única pessoa que pode fazer isso é o Senhor. Ninguém mais. Seu marido, sua esposa não pode, seu pai, sua mãe não pode, o seu amado não pode, ninguém pode. Somente o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Então, se você tem a expectativa e a fé para que esse milagre aconteça, eu garanto a você que ele acontecerá conforme a vontade do Senhor. Então, ponha o Senhor na direção da sua vida. Coloque já desde esse começo de ano. Presta atenção nesse sentido, porque nós temos a capacidade muito grande de permitir que Deus interfira em somente algumas áreas, né? Em somente alguns lugares da nossa vida. E nas outras a gente age como se fosse o dono do negócio. Entenda, o dono de você é Deus, não é você. E na hora que você entregar, né, essa possessão ao Senhor, Ele toma a direção da sua vida, Ele estabelece o seu caminho. E aí é como aquele versículo que eu comecei falando no começo. Talvez você comece de uma maneira mais modesta, mas ao partir do tempo, você só encontrará a prosperidade e o sucesso. Não esqueça dessa verdade. Entenda que a tua perspectiva de vida precisa ver a si mesmo como o Senhor te vê. Porque essa questão de menos-valia, de dificuldade, de falta de valor, de olhar para si e dizer que o vitimismo, né? Ó céus, ó dia, eu sou defeituoso. Com certeza, você é defeituoso, eu também sou. Mas em Deus, nós tomamos uma nova identidade. E a nossa identidade, ela está em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar a Jesus como nosso exemplo. Que a cada dia seja mais Ele e menos de você em você mesmo. Então,
Perceba quais são as possibilidades que Deus tem para você. Como é que Deus te vê? O que Deus tem guardado para você? Ninguém é mais especial do que você. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos especiais para o Senhor. Todos nós temos valor para Deus. Ele nos dá valor. Mas nós precisamos nos comprometer com a visão que Ele tem para cada um de nós. Né? É aquela história. Hoje ainda eu estava comentando, né? Você pode ter vários filhos. Né? Minha mãe costumava dizer, que minha avó dizia já para ela, né? Filho é que nem os dedos da tua mão. Você tem 5 dedos na mão, são 5 dedos, um diferente do outro. A nossa caminhada com o Senhor tem inúmeros filhos, eu, você e tantos outros. Todos nós somos valorosos para o Senhor, mas todos nós temos uma característica única. Por isso que Deus nos deu até uma identidade, né? Uma digital única. Ninguém é igual a você. Se você olhar e dizer, mas eu tenho um irmão gêmeo, ele não é igual a você. Por quê? Porque para o Senhor nós somos únicos. Então veja a si mesmo como Deus te vê. Veja as possibilidades da sua vida como Deus vê essas possibilidades. Com o poder que Ele tem, com a capacidade que Ele tem, com o olhar dEle. E comprometa-se com a visão do Senhor. Não permita que esse ano seja mais um ano exatamente ao ano que passou, um ano com as mesmas murmurações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com os mesmos fracassos. Deixe isso para trás. Foque o teu olhar no Senhor e tome as rédeas desse comprometimento com a visão do Senhor. Porque eu garanto a você que se você, neste novo ano, você tomar certos cuidados e certas atitudes, você vai ter uma vida extremamente próspera. Pegue essas orações, nós oramos 12 dias para 12 meses. A cada mês, relembre dessas orações, clame ao Senhor por cada uma delas. Não permita que isso caia no esquecimento ou simplesmente seja um papel guardado na sua gaveta. Todas essas orações, elas foram dadas pelo Espírito Santo. Toda a orientação desse jejum de 12 dias foi dado pelo Senhor. Não foi uma criatividade minha. Foi algo que o Senhor trouxe para a minha vida e para a sua vida. Então pegue isso como uma joia preciosa e use ela durante todo esse ano. Comece cada mês, comece cada dia, comece cada semana estabelecendo o propósito para a tua vida. Não permita que os achismos, que a preguiça tome conta de você. Permita sim que o Espírito Santo tome conta de você para que você viva um novo ano na unção do Senhor. Porque esse ano vai ser um ano de muita unção, muito milagre, muita maravilha que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Mas isso acontece mediante o nosso comprometimento e o nosso caminhar. Então abrace aquilo que Deus tem para você. Repense os teus pensamentos e vamos caminhar esse ano na vitória. A vitória que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Comprometa-se com o Senhor e diga: nunca mais eu vou deixar para depois. Amém? Que Deus te abençoe. Vou deixar aí um beijo para Tati, para Rosângela. Chegou mais gente. Para Andréia, Niceia, Sueli. Puxa, que bênção. Olha, que Deus tenha abençoado. Eu acredito que Ele abençoou a sua vida nesses 12 dias de jejum e oração, como abençoou a minha vida. E vamos iniciar esse recomeço de ano nas bênçãos do Senhor. Amém?
Me deixa orar por você nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos que aqui estão comigo. E abençoar cada um, Senhor, que se comprometeu nesse período de jejum e oração. Senhor, estabelece teus planos sobre essas vidas, sobre essas famílias, que cada um possa ver realmente, Pai, as tuas maravilhas acontecerem e o teu milagre. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Um beijão para você e que Deus te abençoe.